Pessoal, o indicato do governo à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, começa nesta semana a visitar os parlamentares para apresentar ali os motivos, pelos quais ele garantiria essa vaga da maneira correta e também para conquistar os votos. É o tal do beijamão, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples. Fala, Marília Ribeiro, e quem que vai acompanhar a Galípolo nessa saga? Bem-vinda. Oi, Evandro. Muito obrigada. Boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse início de semana no 3 em 1. Então, quem deve acompanhar Gabriel Galípolo aqui pelos corredores do Senado Federal é o líder do governo, o senador Jacques Wagner, Antes mesmo desse anúncio de Gabriel Galípolo como indicado à presidência do Banco Central, o governo já se articulava para que essa sabatina pudesse acontecer antes da próxima reunião do Copom, que está marcada para os dias 17 e 18 de setembro, como nós já trouxemos aqui, Evandro. Acontece que o senador Jacques Wagner, ele também já vem articulando, Porque ele quer que essa sabatina aconteça na próxima terça-feira, dia 10 de setembro. E hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o relator dessa sabatina de Gabriel Galípolo é o senador Jacques Wagner e que ela vai acontecer sim na próxima terça-feira, pelo menos esse é o desejo do governo. Então, ela deve acontecer lá na Comissão de Assuntos Econômicos pela manhã, que essa comissão funciona pela manhã, e quando for à tarde, o desejo do governo é que a votação aconteça lá no plenário do Senado Federal. E nós separamos esse trecho da fala do ministro Alexandre Padilha para ouvirmos agora. A nossa expectativa é que a gente possa ter a sabatina na próxima semana. Já foi indicado como relator na CAI o próprio líder do governo, Jacques Wagner, então ele está pronto para apresentar esse relatório. A expectativa é que possa ser construídas as condições para que a sabatina aconteça na próxima semana. Embora, relembrando a todos, que independente de quando for concluída a votação no plenário, estamos confiantes da aprovação do nome do Gabriel Galípolo no plenário do Senado. Ele só toma posse, só exerce o papel de presidente do Banco Central quando encerrar o mandato do atual presidente. Então, a antecipação da sabatina, ou mesmo a votação no plenário, não antecipa o início do mandato do Gabriel Galípolo. Evandro, esse é o desejo do governo, que a sabatina aconteça na próxima terça-feira. Lembrando que essa semana aqui no Senado Federal, ela é aquela semana de esforço concentrado para a votação daquelas matérias que são consideradas importantes. O senador Jacques Wagner, ele vem articulando para que um esforço concentrado extra aconteça na próxima semana também. Acontece que amanhã, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, que é onde essa sabatina acontece, para que eles possam fechar os últimos detalhes, os detalhes do calendário da sabatina de Gabriel Galípolo. Então, amanhã a gente deve ter, de fato, uma data concreta para que essa sabatina aconteça. Importante a gente trazer aqui também, Evandro, que lá na Comissão de Assuntos Econômicos, Gabriel Galípolo vai responder perguntas dos senadores a respeito do Banco Central e também da sua gestão, que ele fará caso seu nome seja aprovado. Em seguida, o nome é levado para o plenário do Senado Federal e, para aprovação, é necessário ter pelo menos 41 votos favoráveis dos senadores. Mas, como Alexandre Padilha ressaltou aí, Gabriel Galípolo, se aprovado, assume a presidência do Banco Central mesmo só a partir do próximo ano. Mas nesta semana a expectativa é que Gabriel Galípolo venha visitar os corredores para fazer aquele famoso beijamão e a gente vai estar atrás dele, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Cuidado para não tomar um beijo na mão aí também, Porque vai tá passando, beijando a mão, já toma um beijo na mão também, depois você conta aí para nós. Vamos lá conversar com os nossos amigos aqui para a gente falar sobre a sabatina de Gabriel Galípolo. José Maria Trindade, por que o beijamão é imprescindível, embora a gente já imagine que Gabriel Galípolo será aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos? O nome correto disso é o Via Sacra, Lembra da Via Sacra? Que Jesus caiu pela primeira vez e Exato. tal. É tipo uma Via Sacra que ele faz no Congresso Nacional. Eu, sinceramente, acho que isso devia ser proibido, É um encontro lá entre o senador e o candidato. Eu já perguntei para 3 senadores como é que é isso. Ele falou, é uma guerra de mentiras. A gente faz as perguntas, eles respondem e depois que tomam posse, esquece tudo que prometeu para a gente. Mas é uma reunião no escondidinho lá do gabinete. Todo o gabinete tem um espaço lá
fechado, ele é todo isolado acusticamente, ou seja, ninguém escuta, né? A prova de qualquer possibilidade de escuta, e que se chama confessionário. É ali que os senadores recebem, né, os visitantes para essas partes mais, digamos assim, confidenciais. Para diretor do Banco Central, nem tanto, né? Agora, imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é esta conversa? Como é essa troca de promessas? Eu voto em você, mas lá no Supremo, lá no STJ, como é que você vai se posicionar? Então, eu acho isso meio antirrepublicano, né? Eu entendo que um candidato a ministro do Supremo, de tribunais, de agências reguladoras que lidam com grandes interesses, presidente do Banco Central, não pode ter uma conversa ali isolada com o senador. E sim, a sabatina pública, que o nome eu acho muito legal, né? Nos leva lá antigamente, quando chamavam provas e tal de sabatina, que é uma avaliação total do conhecimento da pessoa sobre o setor. Me disseram alguns senadores de que essa sabatina será proforme, a exigência ali de fala sobre juros, sobre política cambial, né? E principalmente sobre a independência do Banco Central, que tem um projeto no Congresso que defende a independência. Por enquanto é autonomia, né? O projeto, que é apoiado pelo atual presidente, né, Roberto Campos Neto, quer transformar o Banco Central numa espécie de empresa, né? Aí seria independência, inclusive financeira, para contratar diretores e no mercado buscar diretores sem concurso, né? Porque estão perdendo, eles dizem que perdem funcionários, estamos falando de altos funcionários. Os funcionários do Banco Central são contra isso, e estão publicando anúncios e tal contra isso. Mas, enfim, a sabatina será basicamente centrada em juros e política cambial. Agora, Gustavo Segré, qual que é a tua avaliação sobre o beijamão e sobre também o movimento que a gente deve acompanhar da oposição em relação à maneira como ela vai se comportar com os questionamentos a Gabriel Galípolo? Porque a oposição disse que não vai pegar leve, não, principalmente em termos como a independência de decisões do presidente do Banco Central, do novo presidente indicado, né, o Gabriel Galípolo, e do seu grupo, diante das críticas que hoje o presidente da República, Lula, faz ao atual Roberto Campos Neto. Eu acho que não vejo diferença entre o Galípolo e o Campos Neto, do ponto de vista técnico. Uhum. Eles estão aí por uma questão técnica, não deveria ser por uma questão política, mesmo que sabemos que a orientação para o Galípolo tem uma determinada pressão política para ele diminuir a taxa de juros segundo a conveniência e a solicitação do presidente da República. A partir do momento que esteja Galípolo na presidência, o presidente da República ou ele maneira com as críticas, ou ele vai ter que justificar que as críticas para o Campos Neto eram políticas e não técnicas. Uhum. Se tendo a mesma política econômica e que colocou o Campos Neto, sendo que em lugar de Campos Neto é Galípolo, não deveria ter ou a mesma crítica que corresponderia, ou se não tem a crítica, justifica que a outra crítica para o Campos Neto não era técnica. Mas vai depender, sobretudo, do que foi determinado nas reuniões do Comitê de Política Monetária, do Copom. Eu não vejo nenhuma questão que a oposição possa pleitear numa sabatina para o novo proposto como presidente do Banco Central. Mas eu não pegaria leve, não pegaria pesado, pegaria leve, deixa ele logo na presidência do Banco Central e que ele justifique depois os seus atos. Porque, em definitiva, se ele errar na política do Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, todos nós vamos pagar o preço. Mas também não é uma obrigação da oposição ou de qualquer pessoa que faça parte de uma comissão questionar da maneira correta um indicado ao presidente do Banco Central? Mas a questão deverá ser técnica. Uhum. E o Galípolo é uma pessoa que tem muita capacidade técnica. Não é nenhum improvisado, ele é tecnicamente bom. Por isso, eu acho que ele não vai permitir queimar o seu currículo técnico por uma questão política. Mas eu estou me lembrando daquela proposta, acho que era do Ministério da Justiça, de colocar câmaras nos policiais durante o seu período de trabalho. Adoraria que isso aplicasse também para deputados e senadores. No horário comercial, entre eles fazendo o trabalho deles, utilize uma câmera. Falem tudo o que quiserem, vai ficar registrado. E a gente depois pode observar o que vocês negociaram. Acho que vai ser bem... a gente vai entrar num buraco do coelho de trabalho e nunca mais sai de tanta coisa que a gente vai ter para contar aqui. Ô, Alan Gani, como é que você avalia esse processo agora aqui, pelo qual passará Gabriel Galípolo, e também quais são as expectativas do mercado hoje em torno desse nome?
Então, Evandro, essa sabatina é pró forma. É claro que vai ser o nome dele, a oposição vai fazer o seu trabalho, perguntas duras em relação à política monetária, à política de juros, como é que o senhor vai se comportar, você e toda a sua equipe, diante de uma inflação crescente? Você vai subir juros ou vai reduzir a taxa de juros mesmo com inflação para buscar crescimento econômico? Então, as perguntas serão nesse sentido. Agora, há uma grande dúvida no mercado, e eu transito no mercado financeiro, converso com algumas pessoas, tem pessoas que acreditam que Gabriel Galípolo será técnico, justamente pelo que o Segré trouxe. Ele não vai colocar a carreira dele em risco, é uma grande oportunidade para ele. Ele não é um figurão da economia, assim como Campos Neto não era também, e fez o nome dele com uma boa atuação no Banco Central e acabou se tornando um figurão. Ele não chegou lá como um grande figurão, como era Delfim Neto, André Lara Rezende, Gustavo Franco, entre outros. Então, seria uma grande oportunidade para o Galípolo exercer esse papel mais técnico. E ele vem demonstrando um alinhamento com Campos Neto. Agora, uma outra parte do mercado acredita que este alinhamento, Evandro, é apenas transitório, é para acalmar o mercado financeiro por hora, ele tem uma transição mais tranquila, os problemas não se voltarem contra ele, as expectativas inflacionárias abaixarem, o dólar dá uma acalmada, ter uma sabatina também mais tranquila e aí, quando chegar lá, ele vai ter um alinhamento com o presidente da República. O que seria esse alinhamento? Olha, mesmo com uma inflação crescente, vamos reduzir a taxa de juros para buscar crescimento econômico a qualquer custo, como foi aparentemente a gestão de Tombini. Pelo menos o mercado financeiro interpretou dessa maneira, a inflação subia e havia uma redução artificial da taxa de juros. No final das contas, não veio o crescimento econômico, veio a inflação e os juros tiveram que subir. Então, há essa dúvida. Quem será Gabriel Galípolo? Só que a gente só vai saber de fato quando ele sentar na cadeira. A sabatina, não vai ajudar a responder, mas é um rito bastante importante.